Vamos lá. Primeiros recadinhos, tá? Nossas lives acontecem, essa é a nossa segunda live aqui no YouTube. Acontecem toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Para quem é a primeira vez que tá aqui na live, que é o pessoal, já tem 3 pessoas aqui que eu vi que não estavam na semana passada. Quais são os temas da nossa live? O que a gente fala aqui para você que está conhecendo agora? Nós falamos principalmente de criação de estratégias de marketing e vendas que são realizadas na rede social. Ou seja, se você tem uma empresa, se você quer ser um profissional de marketing, se você precisa de qualquer forma vender mais algum produto ou algum serviço, nossas aulas sempre vão ser úteis para você. Aqui nós vamos abordar hoje um dos assuntos que são mais pedidos em todo mundo que vem me perguntar, todos os nossos clientes da nossa agência, todo mundo quer utilizar o Instagram para gerar mais vendas. Porém, todo mundo tem uma dificuldade gigantesca, porque existe mudança de algoritmo, existe problemas que acontecem de, por exemplo, Sheldon Ban, os conteúdos que não engajam, várias coisas que costumam acontecer com quem produz conteúdo diariamente no Instagram e que produzem há anos e anos, tempos e tempos, mas não conseguem realizar vendas. Porém, por que a gente fala tanto do Instagram como a melhor oportunidade que a gente tem para as vendas acontecerem? Vou trazer, eu estava separando essa semana, nós não temos hoje dentro dos nossos conteúdos pagos, um conteúdo só de Instagram, mas por enquanto, nós estamos criando um curso completo de Instagram, que eu vou contar mais detalhes mais para frente, e eu vou trazer para vocês alguns dados aqui, por exemplo, do porquê hoje para os pequenos negócios o Instagram é carro-chefe de vendas. A gente tem disponível o Google, tem disponível aqui o YouTube, tem TikTok, mas disparado, o Instagram é nossa melhor referência para fazer vendas. Então, o Luiz perguntou, sai quando o curso? Provavelmente no mês que vem. Eu estou roteirizando todo ele, é um trabalho que a gente vai fazer, que vai ficar impecável, porque a gente nunca fez um curso que era só de Instagram. Contando um pouco dos nossos bastidores, a gente sempre falou muito de conteúdos de tráfego pago, mas a gente entende que existem outras estratégias e outras coisas que a gente pode fazer organicamente também, no dia a dia de produção de conteúdo, que é um pouco do que a gente vai falar nessa aula aqui, que vai fazer com que a gente consiga realmente gerar resultado e fazer vendas no Instagram, certo? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Eu peguei uns dados atualizados de 2023, que, para vocês terem uma ideia, 90% das contas do Instagram, principalmente no Brasil, que já são mais de 180 milhões de contas, 90% delas já seguem outras empresas no Instagram. Ou seja, as pessoas elas já costumam seguir outras empresas no Instagram e existe uma grande chance delas fazerem compras. 1/3 dos usuários do Instagram todos os dias procuram por produtos dentro da plataforma. 70% dos usuários do Instagram usam a plataforma para interagir com marcas no dia a dia. O Leonardo me perguntou aqui, falaremos sobre o gerenciador de anúncios? Leonardo, falaremos, mas essa daqui não vai ser uma aula que eu vou ficar abrindo o gerenciador e direcionando você no gerenciador, porque essa aula aqui, nós vamos falar mais sobre como gerar vendas no Instagram e os anúncios, através dos anúncios, é um formato de gerar vendas no Instagram, mas nós vamos abordar algo mais complexo que só o gerenciador de anúncios. Na semana passada, a live está salva, o áudio está um pouquinho ruinzinho, mas a live está salva e nós abrimos o gerenciador e eu ensinei a criar uma campanha. No nosso canal do YouTube também tem outros conteúdos, tá, Leonardo? Sobre campanhas que é eu abrindo a tela, fazendo as campanhas realmente e compartilhando a tela, certo? E aí continuando nos dados aqui, o último dado que eu vou passar para vocês é mais de 1/3 dos usuários do Instagram já fizeram compras na plataforma. Ou seja, mais de 70 milhões de pessoas que tem no Instagram brasileiro já fizeram compras através do Instagram. Então vocês entendem o tamanho do mercado que é as vendas no Instagram? E por isso que o Instagram, o maior lucro do Instagram em si como empresa, como a meta empresa, são os anúncios que geram vendas, que tem o objetivo de vendas. Então, hoje, disparadamente, o maior uso de rede social no Brasil vem do Instagram e, por consequência disso, as vendas que acontecem são através do Instagram. Seja você fazer, por exemplo, um anúncio e levar direto para o e-commerce, ou seja, realmente transacionar através do Instagram pelo direct, que é o que a gente vai falar aqui. Correto? Pode mandar mensagem no chat,
que eu vou estar lendo, mas na hora que eu compartilhar a tela, eu vou olhar um pouquinho menos o chat, mas pode continuar interagindo, que, por exemplo, ó, o Leonardo mandou aqui pra gente. Início do mês, irei gerenciar uma conta de uma empresa local que vende semijoias como gestor de tráfego. Então, essa aula aqui, Leonardo, vai ser essencial para você entender como que funciona a dinâmica do Instagram e adaptar, por exemplo, para o seu caso, que é o nicho de semijoias. Semijoias vendem muito no Instagram e o conteúdo que a gente vai passar aqui vai te ajudar a entender o que seu cliente precisa fazer, entender como funciona essa dinâmica no Instagram. Então, tenho certeza que vai te auxiliar. Certo? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então, como criar um conteúdo que vende no Instagram? Bom, para a gente entender um pouquinho de como criar um conteúdo que vende no Instagram, como que funciona você postar os seus produtos dentro do Instagram, postar os seus serviços e ter pessoas que querem engajar com o seu produto, que precisam e que desejam aquele produto. Você precisa entender um pouco do como funciona as dinâmicas dentro do Instagram. Ou seja, o que tem um Instagram que gera vendas? Vou mapear junto com você e a gente vai evoluir juntos aqui. Então, primeiro, o que tem um conteúdo no Instagram que faz gerar vendas para sua empresa? Essa semana aqui, eu estava fazendo uma consultoria com uma aluna. É uma aluna que é uma mentoria individual que a gente está fazendo. E nessa mentoria individual, nós entendemos uma coisa que provavelmente acontece com muito de vocês que tentam produzir conteúdo, que acontece com quem precisa realizar vendas através do Instagram e que é bom no offline, que entrega um produto de qualidade, que tem clientes batendo na porta ali, recebe indicações a todo tempo. A maioria dos profissionais que prestam serviço, que tem produtos bons, geralmente o produto deles realmente é muito bom. Só que quando você tenta sair do offline, onde é um ambiente que você domina, que a sua linguagem técnica, ela causa bastante benefício para o cliente. Quando você, no dia a dia, recebe as indicações, você está num ambiente totalmente controlado e que você controla. Agora, quando você parte para o Instagram, existe outro cenário totalmente diferente do que você está acostumado. É um cenário onde você só controla o que você posta, mas você não controla o que as pessoas vão ver, porque pode ser que elas não estejam vendo o seu conteúdo. Você controla a narrativa do que você vai falar, só que você não controla como as pessoas vão receber esse conteúdo. Então, nesse caso, nessa consultoria que eu estava dando essa semana, a cliente em específico, eu não sei nem se ela está aqui na nossa live, pode ser que esteja, mas especificamente ela é uma profissional muito técnica, muito competente. Os benefícios da marca dela em si, como produto realmente, o serviço que ela presta, é muito bom, só que a maior falha que ela tem é que ela não consegue transformar isso em um conteúdo que engaje no Instagram. A primeira coisa que eu pontuei para ela, que é a possibilidade número 1 que eu vi no perfil do Instagram dela, é que ela não tinha uma comunicação clara das redes sociais. Ou seja, a primeira coisa antes de criar conteúdo que você precisa entender é que nem sempre o seu conteúdo, o jeito que você fala tecnicamente no dia a dia, o jeito que os seus clientes te respeitam fora do Instagram, vai acontecer exatamente igual no Instagram. Porque se você não tiver a comunicação clara no Instagram, nos formatos que ele pede, que eu vou te contar aqui, ou seja, naquele formato que a gente precisa ter um gancho para pegar os primeiros 3 segundos, aquele formato que a gente tem que interagir nos directs com as pessoas, com os nossos possíveis clientes, o jeito que a gente responde os comentários que a gente recebe nas nossas publicações, muda muito a comunicação que você tem que ter no offline para que essa comunicação chegue para o digital. Então, um dos principais dores que eu encontrei conversando com essa cliente é que a comunicação dela não era uma comunicação para rede social. Então, por exemplo, a comunicação dela para um Instagram que gera vendas não criava audiência, porque ela fazia conteúdos nos formatos errados, e a gente vai contar aqui embaixo quais são os formatos certos de produzir um conteúdo. O conteúdo dela não gera uma comunidade. O que é uma comunidade? São clientes engajados que pedem pelo produto dela, não geravam isso. Ela não tinha, por exemplo, uma linha editorial de conteúdo. Ela postava o que dava na telha, então não tinha consistência, nenhuma rotina, nenhuma dedicação bem trabalhada, com rotina mesmo. Só que eu posso estar aparecendo aqui, mas você está reclamando dessa cliente. Não, claro que não. Isso eu boto minha mão no fogo. Isso daqui acontece com 99
99% dos Instagrams de pequenas empresas. Não se tem consistência, não se tem uma linha editorial bem feita, não se cria audiência, não se cria uma comunidade e principalmente não se tem uma comunicação clara. Então, nessa aula aqui, a partir de quando a gente vai começar a entrar mais profundamente no que são os mecanismos que geram vendas dentro do Instagram, eu vou te explicar como que você vai criar uma estrutura que gera uma comunicação clara, como que você vai começar a trabalhar a sua audiência, como que você vai criar a sua linha editorial e como que você vai ter essa rotina e consistência. Certo? Beleza. O Marcos falou aqui, opa, demorei, mas cheguei. Fala, Marcos, tudo bem? Bora lá para mais uma aula. Bom, vou fechar esse daqui e vamos partir para o próximo. Eu separei um conceito aqui para a gente pegar nesse ponto principal, que é o ponto de como que você cria, antes de fazer qualquer conteúdo, uma linha de comunicação clara para os seus clientes. Ou seja, o que você precisa fazer antes de produzir um conteúdo, quais são as regras que você tem que respeitar, o que você tem que pesquisar antes de criar um conteúdo. Eu conversei um pouquinho com vocês sobre isso na nossa live da semana passada, só que eu decidi trazer esse conteúdo mais profundo dessa vez aqui, porque na última live a gente teve alguns probleminhas técnicos exatamente quando a gente foi trabalhar esses conceitos aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês prioritariamente nesse conteúdo para a gente trabalhar esses conceitos? Tem um conceito que a gente chama, vou mostrar a tela aqui para vocês, de mapa da empatia. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela aqui para a gente trabalhar um pouco mais o mapa da empatia. Peraí, deixa eu ver se eu não vou mexer em tudo aqui, ó. Dá pra gente ver aqui o mapa da empatia claramente. O que é o mapa da empatia, tá? O mapa da empatia é algo que eu gostaria muito que vocês ou tirassem um print dessa live aqui, ou de alguma forma pesquisem no Google, e você pode tanto imprimir esse conteúdo e preencher sozinho, porque isso daqui vai dar um norte tremendo, e isso é uma ferramenta gigantesca para você fazer uma análise do seu cliente e aí criar uma comunicação assertiva para o seu Instagram. Porque muitas vezes isso acontece muito. E eu tenho refletido muito, por exemplo, que muitas vezes nós temos um apego muito grande aos produtos que nós criamos, nós temos um apego muito grande aos trabalhos que fazemos no dia a dia, mas na maioria das vezes nós não entendemos realmente o que o nosso cliente está esperando que aquele trabalho gere. Eu estava assistindo, acho que era domingo de manhã, eu não estava fazendo absolutamente nada, e eu tenho mania de quando eu vou fazer alguma coisa aqui em casa, ou quando eu vou deitar mesmo no sofá e descansar, eu costumo colocar alguns podcasts que eu gosto de ouvir. E todo mundo que já me segue há um tempo sabe que eu gosto muito do Flávio Augusto. Vocês conhecem o Flávio Augusto aí? Flávio Augusto, que é fundador da WhatsApp, foi fundador do Orlando City, que é um time de futebol dos Estados Unidos. Ele tem um podcast muito bom e ele é ótimo como empresário e como uma referência empreendedora para o nosso Brasil. Inclusive, aqui atrás, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Aqui atrás de mim, aqui, ó, esse daqui é um dos livros deles para você ter uma ideia, que eu gosto muito, muito mesmo do conteúdo dele. E eu estava assistindo esse podcast e ele falava muito sobre o fato de o pequeno empreendedor, ele tem, primeiro, uma dificuldade muito grande de mudança, ou seja, a gente tem muito apego pelo trabalho que a gente faz. Eu sempre, eu me vejo nisso. Porque, por exemplo, muitas vezes, sem analisar da forma correta, eu queria insistir em alguns tipos de cliente que não era o perfil ideal do meu cliente, que não era o cliente que poderia me pagar aquilo que eu estava cobrando. E por muito tempo eu insistia dizendo que meu produto era bom, que era aquilo que o cliente precisava, mas eu não tinha cumprido com exatamente o que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o mapa da empatia. Ou seja, eu não tinha entendido o que o meu cliente pensa e sente, o que ele consome, o que ele escuta, o que ele vê e o que ele fala e faz. Isso daqui é um a mais da persona. Por quê? Se você descobrir o que o seu cliente sente, na sua comunicação você consegue ser muito assertivo. Ou seja, quando eu conto para vocês aqui, por exemplo, que eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade em criar um conteúdo que vende no Instagram, eu estou entendendo exatamente que ela pensa que não é possível mais vender no Instagram, ela pensa que o mercado já está saturado, ela pensa que porque tem muitas empresas no Instagram, ela não vai conseguir vender. Então, esses são pensamentos e sentimentos que essa pessoa tem, que é o meu cliente ideal, que eu sei exatamente como eu vou criar conteúdos pensando nessas pessoas. Agora, eu também posso ser assertivo em saber, por exemplo, o que ele escuta. Então, eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas que consomem conteúdo de tráfego pago,
provavelmente já seguiram o Pedro Sobral, provavelmente escutaram o Thiago Tesman, ou se você é um empreendedor, provavelmente você já viu o Flávio Augusto. Então, quando eu cito um conteúdo dele, por exemplo, foi exatamente o que aconteceu aqui agora. Eu falei do Flávio Augusto, o Matheus respondeu aqui: sim, o cara é fera, uma história inspiradora. Provavelmente o Matheus consome conteúdos do Flávio Augusto, como eu consumo, logo nós já temos um ponto em comum. Então, para a gente manter uma conversa como clientes, como ele um possível cliente meu, eu já tenho um passo a mais para convencer ele de que o meu produto funciona ou de que eu tenho uma solução para o negócio dele. O que o seu cliente fala e faz, ou seja, o que o seu cliente fala, com quem ele fala, o que ele faz no dia a dia dele, para que você possa adaptar o seu produto, sua comunicação no dia a dia dele. Então eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo concreto de um cliente nosso. Quando a gente vê as métricas do Instagram, é uma cliente que ela, como que eu posso definir, Cadu, que faz conteúdo, não é bem um conteúdo de igreja, é um conteúdo, uma espécie de devocional diário. Eu vou dar um exemplo. O Instagram não indica que a gente poste conteúdo, por exemplo, na parte da manhã do Instagram dela. Só que ela faz um conteúdo que é devocional e a gente conhece o público dela. Então, ao invés de, por exemplo, postar um conteúdo devocional à noite, a gente, por saber o que o cliente dela fala, o que o cliente faz realmente no dia a dia, o cliente não, a audiência dela faz no dia a dia, a gente começou a postar os devocionais às 7 da manhã, que é totalmente contra o que o Instagram nos pede. Por quê? Porque a gente sabia o que o cliente pensava, o que ele sentia, o que ele escutava, o que ele falava. E aí, a partir disso, a gente conseguiu criar uma rotina de conteúdo que funcionou muito melhor do que se eu seguisse os gurus do Instagram. Então, quando a gente aprende e segue o mapa da empatia para fazer algo que realmente funciona para a nossa rede social, a gente vai estar sempre um passo à frente, porque a gente vai estar, como o Matheus falou aqui, numa frequência mais próxima do nosso cliente. A gente vai estar falando a língua dele da forma correta. Então, o mapa da empatia é uma ferramenta ótima para que você consiga analisar os seus clientes. Ele é perfeito para que você consiga criar um potencial maior para comunicação em todos os sentidos, não só para o Instagram. A comunicação geral do seu perfil, ela pode ser feita a partir do mapa da empatia. Deixa eu só arrumar nossa tela aqui agora. Peraí. Para dar certinho aqui, para eu voltar para o mapa mental. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre o mapa da empatia? Alguma consideração? O chat está com um pouco de delay quando vocês falam, então se eu não responder na hora, é que às vezes demora um pouquinho mais para chegar aqui. E a partir do mapa da empatia, você pode fazer o que a gente falou na aula passada, que é trabalhar uma persona. O que é a persona? É uma concepção, uma pessoa realmente, como se fosse um avatar da pessoa que você se comunica. Quando a gente pega, por exemplo, cria um projeto de brand, cria um projeto para lançar um produto, por exemplo, a gente faz uma pesquisa de persona e a gente torna a persona como se fosse um avatar realmente, ou seja, como se fosse uma pessoa e você vai criar os seus conteúdos como se você estivesse direcionando e pensando exatamente nela. E isso tem funcionado muito bem para que você consiga fazer um conteúdo que engaje. Antes de fazer qualquer conteúdo, eu começaria preenchendo isso daqui. Eu acho que é extremamente essencial que você crie para sua empresa, para os próximos produtos que você vai fazer, o mapa da empatia, certo? Bom, partindo para o próximo conteúdo aqui. Quando a gente fala de produção de conteúdo, a partir do momento que você já definiu a sua persona, a gente parte para um conceito que a gente falou na aula passada e que eu quero me aprofundar com vocês. A gente só passou e a gente não falou exatamente dele. O que é um funil de conteúdo na prática? Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, onde a gente estava vendo o mapa da empatia, de um funil de marketing. Um funil de marketing, ele é uma representação totalmente simples de como funciona uma representação de vendas, principalmente das vendas online. Então, você vê aqui que a gente tem o topo do funil, ou seja, o topo é sempre maior, a gente tem o meio do funil e a gente tem o fundo do funil sempre menor. Eu dei o exemplo da outra aula, por exemplo, do café, que a gente vai colocando a água em cima, vai despejando a água e ela vai caindo embaixo, certo? O funil de vendas é a mesma coisa. Como que você constrói um funil desse daqui para o seu Instagram?
Pensando que as pessoas que estão no feed, que seguem outras páginas, que visitam a sua página, que você vê em outros comentários, elas estão vagando ali pela internet. Imagina, por exemplo, uma avenida. Tem uma avenida gigantesca que está cheia de lojas. Aquilo ali são as pessoas que estão passando ali. Imagina a Avenida Paulista, por exemplo, para quem é de São Paulo, ou acho que todo mundo conhece a Avenida Paulista. As pessoas estão lá, indo e vindo, indo e vindo. No Instagram é a mesma coisa. Só que existem conteúdos que você vai criar para puxar essas pessoas para dentro da tua loja. E a tua loja é a sua página do Instagram. A partir do momento que você puxou a pessoa para sua loja, ela acabou de entrar no topo do seu funil. Ou seja, ela está passando ali, viu a sua vitrine, viu um conteúdo seu e entrou na sua loja. Você vai concordar comigo aqui que existem muito mais pessoas que entram na sua loja do que compram, correto? Por isso que o funil vai afunilando. Então, a partir do momento que a pessoa entrou na sua loja aqui, você vai criar mecanismos para ela e aí ela vai se tornar uma cliente. Agora, como que a gente faz isso na prática com o Instagram? Como que a gente pega as pessoas que estão dentro do Instagram e tornam elas nossas clientes? É exatamente o princípio que a gente vai aprender nessa aula aqui. As pessoas que estão no Instagram, e aí é a reclamação de todo mundo, é que eu não tenho visitas no meu Instagram, para ter visitas eu preciso pagar os anúncios, eu não estou conseguindo vender porque ninguém vê meu conteúdo, o algoritmo não está mais entregando meu conteúdo, está cada dia mais caro anunciar. Essas são as coisas que a gente escuta diariamente, que você possivelmente fala diariamente. Só que, primeiro princípio para a gente criar essas vendas no Instagram é entender que se você não tiver uma forma de atrair as pessoas para dentro do funil, o Bruno falou aqui, ó, meu caso. Cara, 99% das pessoas têm esse mesmo problema, Bruno. Mas entende o conteúdo que eu tô te passando aqui, que eu tenho certeza que você vai conseguir pensar em formatos de melhorar isso, de começar a realizar as vendas dentro do teu perfil do Instagram. As pessoas que estão produzindo conteúdo no Instagram hoje em dia, elas têm uma dificuldade constante em trazer novas pessoas para dentro do funil de conteúdo delas e torná-las clientes. Por quê, principalmente? Voltando na primeira frase que eu falei, elas não têm uma comunicação clara que atrai as pessoas, elas estão fazendo conteúdos com a comunicação errada e elas não sabem como produzir um conteúdo que atrai pessoas aqui para dentro. Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ser o melhor prestador de serviço, você pode ter o melhor preço, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você não jogar dentro das regras do Instagram, o seu topo de funil vai estar vazio e, por consequência, você não vai vender nada com o teu Instagram. E aí, uma coisa que você vê todo mundo dando certo, para você é um baita do empecilho, porque você está sem o direcionamento correto. Então, quando a gente fala aqui, eu vou arrumar a tela aqui de novo e vou voltar para o mapa mental. Quando a gente fala aqui do topo de funil, por exemplo, no Instagram, se você criar hoje um conteúdo, por exemplo, de feed ou um conteúdo estático, eu tenho absoluta certeza que se você não impulsionar esse conteúdo, nem assim 3 ou 4% das pessoas vão ver o seu conteúdo. Digo mais ainda, não vai ter nem, se você tem um perfil com 1.000, 2.000 pessoas, não vai ter nem 10 curtidas do seu conteúdo. Por que isso acontece? Porque você está fazendo um conteúdo que era para atingir bastante gente, só que no formato de conteúdo errado. Ou seja, um conteúdo de feed e um conteúdo estático, ele, por questões do Instagram, não alcança mais pessoas. E eu consigo te explicar o porquê que isso acontece. Nós estamos passando pela era dos vídeos, ou seja, são as lives no YouTube que estão competindo com os conteúdos de feed do Instagram que já estão todo mundo cansado. É o TikTok que a gente cansa de ver vídeo o dia inteiro passando para baixo, scrollando vídeo. Então, você fazer conteúdos hoje de feed, tem uma métrica daquelas que eu estava te contando que os conteúdos de feed hoje têm 3 vezes menos resultados que um conteúdo feito em vídeo. Aí você vai falar assim, então quer dizer que eu só tenho que fazer vídeo? Sim, mas pode acontecer de você fazer o vídeo e dar errado também. Então presta atenção aqui na aula que o formato é importante, mas a gente vai falar do que você vai fazer de conteúdo também. Agora, se você falar aqui para mim, pô, o feed é um bom conteúdo, deixa eu copiar e colar aqui, é um bom conteúdo, por exemplo,
de meio de funil? Aí eu te diria que sim. Por quê? Porque o feed é um conteúdo que só vai chegar para quem já te segue e está interagindo ultimamente. Mas isso é bom, isso não é ruim. Mas você tem que ter ciência que ao criar aquele conteúdo, você precisa saber quem vai receber ele. Se você quer que esse conteúdo viralize, não é um feed, não é um estático que você vai postar. Ou seja, não dá, em casos raríssimos, raríssimos mesmo, você vai encher o topo do teu funil com um conteúdo de feed. Isso a gente fazia muito em 2019, a gente fazia muito antigamente. Eu vou dar um exemplo aqui da minha equipe. Quando eu abri a minha agência, foi no ano de 2020, nós praticamente para todos os clientes, a gente só fazia conteúdos para... É carrossel, né, Cadu? Era só conteúdo de carrossel que a gente fazia. O Cadu, que está aqui comigo, que é nosso designer e agora está cuidando das nossas produções, ele começou a trabalhar com a gente nessa época e ele praticamente fazia uns 12 a 15 carrosséis por dia fácil, né? A gente fazia, cara, um por dia para cada cliente e enchia. E os carrosséis davam certo. Era um baita de um conteúdo que dava certo. Só que, hoje em dia, as coisas mudaram. Hoje em dia, você fazer um conteúdo, por exemplo, de carrossel, na minha visão, na maioria das vezes, você está gastando um tempo à toa. Porque provavelmente esse conteúdo não vai funcionar mais. Agora, tá bom, Henrique, você acabou com os conteúdos de carrossel, conteúdo de feed é a pior coisa que eu posso fazer. Mas qual que é o conteúdo que vai encher o topo do meu funil? É o conteúdo de Reels. Acho que vocês já estão cansados de saber que, se você quer ter um alcance, você precisa colocar na sua rotina fazer Reels. Agora, lembrem-se, a comunicação do Reels precisa ser clara, precisa ser boa, precisa ser um conteúdo que a pessoa realmente fique presa. Hoje, para a gente ter um conteúdo, quais são as características de um conteúdo topo de funil que funcionam? A primeira característica, e a mais importante de um conteúdo topo de funil, é o que a gente chama de... Eita, eu estou num outro computador aqui, não vou conseguir. Vou escrever sem aqui. É o que a gente chama de retenção. O que é a retenção? É quanto tempo uma pessoa fica presa vendo aquele teu vídeo. Ou seja, uma métrica aqui, por exemplo, da nossa live. A nossa live, ela fica gravada por alguns dias depois. Se a gente tiver uma boa retenção na nossa live, a nossa live vai ser enviada para mais pessoas. É a mesma coisa e mesmo princípio que acontece com o Reels. Quando você, no Reels, produz um conteúdo que a pessoa fica interessada, ou seja, você chama a atenção dela nos primeiros segundos e consegue levar ela até a metade, até o final do vídeo, por consequência, você vai ter esse conteúdo sendo levado para mais pessoas. E se esse conteúdo que vai ser levado para mais pessoas for um conteúdo bom, você pode impulsionar ele, que você vai começar a criar audiência a partir dele. Então, a partir desse conteúdo de Reels, é a melhor forma hoje de você encher o topo do funil de pessoas e depois começar a trabalhar com essas pessoas. Tá bom, então a gente vai fazer os Reels e aí a gente vai trabalhar o meio de funil no feed. E aí o que é o fundo de funil? O fundo de funil é aquela interação final pré-vendas. Onde que geralmente ela acontece? Ela acontece no direct, ela pode acontecer também nos comentários, ela vai acontecer onde você está tendo uma interação direta, já passou do conteúdo, a pessoa já entendeu o que você faz, e aí você vai partir para o direct. Tem muita empresa, assim, eu tenho clientes assim, eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Muita gente não responde o direct, ou responde o direct direcionando, por exemplo, para o WhatsApp ou para o site direto. Gente, se vocês entendessem o poder do direct para realizar suas vendas, é uma coisa assim que é bizarro. Eu vendo bastante pelo direct. Eu posso falar assim, quando a gente produz um conteúdo, e tem algumas coisas nessa aula que vão servir até para mim como produtor de conteúdo, vocês têm que ver o quanto a gente consegue vender no direct e quanto os nossos clientes conseguem vender no direct, se bem trabalhado e trabalhado com seriedade. Então, no final das contas, o fundo do funil, ele trabalhado como mensagem ali, e a gente pode colocar aqui também, quando você puxa, por exemplo, para o WhatsApp, ou quando você envia a pessoa para uma landing page, ou quando você envia a pessoa para um site ou para um e-commerce. Então, o fundo do funil é quando acontece as vendas mesmo. Mas para você fazer essas vendas em um volume legal, ou tipo assim, eu vendo de vez em quando, eu faço um orçamento ou outro, as minhas vendas são fracas no Instagram, o seu perfil precisa estar conforme o jogo manda. Ele precisa estar exatamente como é proposto aqui. Agora, isso daqui pode mudar? Pode mudar. Como em 2020 e 2021 o que funcionava era o feed, os estáticos e Reels,
pode ser que daqui a pouco seja outra forma de venda. Pode ser que lance outra ferramenta, pode ser que os vídeos curtos passem a ser vídeos mais longos, o que eu acho difícil também, mas pode mudar. Então, para quem vai ver essa gravação mais distante, essa aula aqui é no mês de março de 2024. E eu posso afirmar para vocês que o Reels é a melhor forma de você conseguir chegar a mais pessoas. Só que existe um outro ponto aqui em março de 2024. É que o Reels que performava bem há um ano atrás não é o mesmo Reels que performa bem nesse ano aqui. Ou seja, as coisas mudam, você vai ter que testar e lapidar exatamente o que você está fazendo. Então, se você aqui já é o nosso aluno, use o suporte por WhatsApp que a gente dá para vocês. Mande a mensagem, mande os seus vídeos para a gente, para que a gente possa avaliar, porque as coisas mudam e a gente quer que vocês tenham resultado. Para que você consiga fazer isso de uma forma bem feita, obviamente, a gente precisa pensar em criar um conteúdo de valor. Eu retirei esses 4 pilares aqui de um conteúdo de valor de um livro de um cara que acho que pode ser que todos vocês aqui conheçam, que é o Riezer. É um cara que eu acho que é um dos especialistas que eu mais confio no Instagram. E eu estava lendo um livro dele no início desse ano e eu peguei essa sequência aqui. O que mapeia e diz que um conteúdo é de valor ou não? Principalmente o que a pessoa que recebe esse conteúdo sente quando vê esse conteúdo, mas que antes de criar esse conteúdo, você precisa entender esses 4 pilares aqui. O Matheus disse aqui, os Reels atraem mais pessoas ao seu perfil. O Stories frequentemente converte essas pessoas em clientes. Eu pulei isso daqui, ó. Então, me perdoa aqui. Uma das melhores formas para a pessoa chegar no direct, principalmente, obrigado por ter falado, Matheus, que eu tava com esse conteúdo na cabeça aqui e ia deixar passar. Muita gente me pergunta, principalmente, como que eu crio bons stories? Como que eu faço stories que funcionem? Para isso, principalmente, para ter engajamento nos stories, você precisa entender esses 2 pilares antes, para que você tenha volume de pessoas dentro do teu perfil e a partir disso, os seus stories, que 99%, eu falo muitas vezes 99%, né? 99% das pessoas que veem os stories já seguem você. Então os stories, ele não é o local que você vai crescer o teu perfil, mas é o local que você vai criar, principalmente o que eu falei no começo da aula, a sua comunidade, os seus clientes engajados. E os clientes engajados dos stories, eles não necessariamente precisam ser aqueles stories que têm 1.000, 2.000 visualizações. Porque o Matheus falou aqui, foi com seus stories que eu estou aqui. É exatamente isso. Eu não tenho um stories que bomba de pessoas. Só que eu tenho um stories que todo dia aparece 5, às vezes até 10 pessoas que querem dar um passo à frente e comprar um conteúdo nosso, por exemplo. Ou que querem dar um passo à frente e querem tirar uma dúvida comigo. Isso acontece muito. E aí, nesse caso, a gente pegou essas pessoas dos stories, trouxe elas para o direct e começou a desenvolver uma narrativa muito mais próxima junto com elas. Então, o fundo de funil, ele acontece nesses 2 lugares, principalmente no Instagram, nos stories e no direct. Agora, seguindo o mesmo princípio de qualquer conteúdo, você precisa, para criar um conteúdo de valor, lembrando, dando créditos, eu sempre dou créditos, nunca me aproprio de um conteúdo que não foi eu que criei do zero, tá? Esses 4 pilares aqui, eu peguei do Riezer, então, dando os créditos aqui, se vocês virem esse conteúdo, falam assim, nossa, o Henrique tá copiando. Não é isso. Eu estou usando como referência para a gente fazer uma baita aula aqui. Então, para a gente construir um conteúdo que gera valor para as pessoas, primeiro você precisa entender do nicho dessas pessoas. E aqui, cara, foca, de novo, mapa da empatia. Por quê? Ali no mapa da empatia, preenchendo aquilo com os clientes que você já tem, você vai encontrar o seu nicho. E por que o nicho é importante? Porque o nicho, eu lembro do Ícaro de Carvalho, não sei se vocês conhecem o Ícaro de Carvalho do Novo Mercado. O Ícaro de Carvalho falava muito que o nicho é o que protege a gente. Ou seja, as pessoas no YouTube, por exemplo, me encontram pelo meu nicho, que é marketing digital. Quando eu vou ver, por exemplo, nosso canal ainda é um canal pequeno, mas com a ajuda de vocês aqui, então deixa o like aqui embaixo desse vídeo. Com a ajuda de vocês, nós vamos tornar isso daqui um canal muito grande. E como que as pessoas vão achar a gente aqui nesse canal? Porque não vai cair do céu. Elas vão achar a gente pelo nosso nicho. Ou seja, pelas palavras-chave que a gente tem, pelo que a gente costuma postar, muitas vezes pelas hashtags que a gente coloca, as pessoas costumavam achar a gente, agora um pouquinho menos. Então, o nicho é o que vai proteger a gente, vai permitir a gente crescer. Por que ele vai permitir a gente crescer? Porque, por exemplo, quando a gente for fazer um anúncio, quando a gente faz um anúncio, a gente consegue, por exemplo, segmentar ali as pessoas
que vão se parecer com o nosso nicho. Então é a partir exatamente disso que a gente vai conseguir criar um conteúdo assertivo. Agora, vocês já ouviram falar também sobre Ikigai? O que é Ikigai? Ikigai pode parecer uma bobagem, só que existem coisas comprovadas de que isso daqui realmente funciona. Que Ikigai basicamente é uma mandala que vai definir qual que é o propósito das coisas que você cria. Opa, eu tô ruim aqui, mas vou escrever assim. O propósito das coisas que a gente cria. Por que isso é realmente importante? Porque quando a gente vai produzir um conteúdo, deixa eu até puxar aqui para ver se eu consigo achar uma mandala de Ikigai para vocês aqui, ó. Quer ver? Ikigai é essa mandala aqui, ó. Deixa eu aproximar. Ikigai é uma mandala onde é uma espécie de, assim, cara, dá para usar isso aqui como um teste vocacional. Por quê? Quando a gente vai criar um conteúdo no Instagram, se ele não tiver alinhado com o nosso propósito, ou seja, se ele não estiver alinhado com as coisas que a gente acredita, existe uma grande chance de você desistir daquele conteúdo. Por quê? Porque provavelmente você vai estar falando de uma coisa que você não gosta, provavelmente você não vai esperar que o seu conteúdo performe, porque muita gente você pode ver vídeo por aí dizendo que você vai viralizar da noite para o dia, mas são pouquíssimos casos que acontecem. Então, a partir disso daqui, das suas paixões, da sua missão, da sua vocação, do que você faz realmente, é a partir disso que o seu conteúdo vai ser um conteúdo perene, que você vai fazer por muito tempo, que você vai aguentar o longo prazo do seu conteúdo chegar. Aí você fala para mim assim, mas propósito é uma baboseira. Cara, pode ser papo de coach, pode parecer uma baboseira, mas, por exemplo, às vezes o seu propósito é gerar vendas, por exemplo. Às vezes o seu propósito, que é um propósito alinhado com o meu propósito, é ensinar as pessoas a fazer o que eu faço. Então, a partir do seu Ikigai, é onde você vai conseguir entender um pouco mais. Então, assim, se aprofunde nesse assunto. Existem testes de Ikigai na internet gratuitos. Façam esse teste. Pode parecer papo de coach. Eu sou o cara mais contra papo de coach que existe. Mas quando me falaram isso daqui, vou ser sincero com vocês. Quando me falaram isso daqui a primeira vez, eu achava que era baboseira. Só que eu fui fazer e bateu exatamente com as propostas que eu tenho e com meus propósitos realmente. E eu não tinha, claro, na minha cabeça quais eram os meus propósitos. Mas a partir do momento que você descobre isso, as coisas começam a fazer mais sentido e você começa a conseguir esperar mais e diminuir um pouco a sua ansiedade. Porque se você tiver propósito, você sabe que você vai fazer isso por anos e por muito tempo. Então, faça isso porque criar conteúdo pode parecer uma brincadeira, mas, cara, se você fizer conteúdo que esteja alinhado com o teu propósito, com o propósito do teu trabalho, existe uma grande chance dele dar certo. Além disso, você precisa de uma linha editorial. É o terceiro pilar. O que é a linha editorial? É os conteúdos que você vai criar. A linha editorial, ela é um mapa que você vai criar, onde você vai definir. E a gente falou de linha editorial na live da semana passada, ela ainda está disponível no YouTube para quem não é aluno. Ela provavelmente sai na próxima sexta, mas ela está disponível no YouTube. A linha editorial de conteúdo, ela é um mapa para o objetivo que você quer ter. Então, vamos supor que se o seu objetivo é crescer a audiência e gerar vendas, a partir do funil de conteúdo, a partir do que as pessoas do seu nicho faz, a partir de tudo que você vai criar, a sua linha editorial é o mapa, as quantidades, os formatos de conteúdo que você vai criar. Lembrando do que eu falei, que existe o feed, existe os stories, existe os reels, existe explorar e existe o que cada um vai gerar para você. E todos eles precisam vir da linha editorial. Ou seja, a linha editorial é o que mapeia, é o que vai fazer com que o seu conteúdo esteja mapeado para que você tenha consistência. Outra coisa que a gente vai falar aqui é sobre a estética do seu perfil. Muita gente peca nisso aqui, da estética do perfil. Hoje, indicando, assim, pensando aqui que você está com baixo custo para fazer o teu perfil, você não vai contratar uma agência, você não pode contratar uma mentoria, você não pode gastar agora e vai criar um perfil do zero. Cara, use as ferramentas que já existem na rede social. Assim, é bizarro que como os conteúdos que são criados de forma nativa na rede social, ou seja, com, por exemplo, a capa sendo feita direto no Reels ou a capa sendo feita direto no TikTok, eles performam muito melhor do que algo muito produzido. Então, assim, Henrique, eu sou a favor de fazer uma grande produção, muitas vezes, só que você precisa ter dinheiro para fazer isso, correto? Então, se você tem um pouco dinheiro para produzir o teu perfil, eu prefiro que você se concentre em investir mais em anúncios do que investir em, por exemplo, contratar um designer e um editor de vídeo.
utilizando as ferramentas nativas, ou seja, por exemplo, fazendo o Reels e editando ele no próprio CapCut, por exemplo, ou na própria ferramenta de Reels, criando posts de feed que são mais nativos, por exemplo. Todo mundo aqui já viu, por exemplo, aqueles conteúdos que são um print, por exemplo, do Twitter, um print, por exemplo, direto dos stories. Se você conseguir definir um padrão de fonte que combine com a sua marca, que combine com a sua identidade, se você souber usar as cores da sua marca da forma correta, se eu for gastar com alguma coisa aqui, primeiro, é criando uma identidade visual, antes mesmo de fazer o anúncio. Porque isso vai dar um norte para que letra que você vai usar no Instagram, qual é a cor que você vai usar nos seus stories, por exemplo, ali na legenda, como que você vai criar uma capa para o seu Reels. Isso vai fazer com que você consiga ter uma direção e talvez não precise inicialmente no designer. E ó, vocês podem ver como eu sou sincero aqui. Eu tenho uma empresa que tem 2 designers disponíveis e eu podia estar vendendo aqui para vocês que façam conteúdos com o meu designer aqui. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é que você consiga o resultado a partir do que eu estou te ensinando aqui. E por experiência própria, eu focaria em pensar em aprender aquelas ferramentas que já existem. Pegar um CapCut, pegar o que já tem de nativo no celular e focar em construir isso. Esquece edição complexa. O que vocês têm que se preocupar é que uma comunicação bem feita funciona muito mais do que uma baita de uma edição. Eu tenho vídeos que são muito produzidos, que funcionam muito menos de um que, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz recentemente que deu 100 mil visualizações. Eu acho que é o primeiro vídeo meu que no TikTok deu quase 800 mil visualizações. É o primeiro vídeo meu que vai longe desse jeito. E eu quero que aconteça a viralização do meu conteúdo, só que eu tenho muito cuidado com isso. Por quê? Às vezes, se eu viralizar da forma errada, eu posso desconectar o meu público aos propósitos que eu tenho. Então, eu tomo muito cuidado com esses conteúdos. Mas se é um conteúdo que eu fiz, estava sentado no sofá, eu peguei a câmera frontal do celular, eu fiz com a tela verde do Reels e ele passou de 100 mil visualizações e no TikTok tá com 770 mil visualizações na última vez que eu vi. Um conteúdo sem edição, criado diretamente no Reels e totalmente feito nativo ali. Então, eu quero que vocês entendam que utilizem as ferramentas que vocês têm e não gastem inicialmente com isso. Gastem com coisas mais estratégicas. Aqui eu coloquei um pouquinho, na hora que você for fazer a criação da sua identidade visual e pensar nisso, a psicologia das cores. O que é a psicologia das cores? A psicologia das cores, eu vou colocar aqui para vocês verem aqui. É uma coisa meio que científica que diz que determinadas cores em um design faz com que você atinja o público de formas diferentes. Então, por exemplo, não está carregando bem isso daqui, mas então, por exemplo, o amarelo, se você tem uma marca que tem a cor amarela, é uma cor, por exemplo, que traz curiosidade, felicidade, uma criatividade, uma clareza, uma positividade. Então, se você tem uma marca e quer demonstrar isso para os seus clientes, a cor amarela pode ser uma cor que vai funcionar. Agora, se você quer mostrar prosperidade, natureza, sorte, você pode pensar lealdade, harmonia, você pode pensar, por exemplo, num verde. Agora, se você quer demonstrar sucesso, poder, segurança, confiança, um objetivo, você pode... Eu vou dar um exemplo. A nossa marca da Next, que é a minha agência, não sei se vocês já viram, é azul, por exemplo. E é exatamente isso que a gente quer demonstrar. Quer demonstrar para os clientes confiança, uma segurança ao fazer o trabalho. A gente quer mostrar um poder e um sucesso que aquele trabalho vai gerar. Agora, se você tem uma marca, por exemplo, que é para uma mulher mais empoderada, por exemplo, uma roupa feminina, por exemplo, você pode, por exemplo, trazer para ela um vermelho de força, de paixão, de aventura, ou você pode trazer uma calma com um roxo. Então, rosa, desculpa. Então, a psicologia das cores é uma coisa que vai conectar a marca com o inconsciente das pessoas que vão consumir o seu conteúdo. Isso daqui é extremamente importante. Não negligenciem isso daqui. Tá de graça, tá no Google, tá fácil de ser feito. Então, foque nisso daqui para conseguir construir a marca de vocês. Deixa eu voltar aqui agora. Então, a estética do perfil, um perfil organizado, um perfil esteticamente legal. E eu quero sugerir uma ideia aqui para vocês, tá? Eu tava falando com a minha equipe, tava falando que tá junto comigo sempre nas produções, que a gente gostaria de fazer ao vivo, pode ser nas próximas semanas, uma live analisando perfis do Instagram. Eu acho que vai ser uma live muito legal,
que eu vou mostrar para vocês esses conteúdos na prática, como que é uma bio bem feita, uma foto bem feita, analisar e direcionar vocês. Então, se você quer analisar o perfil de um cliente, ou se você quer analisar o seu próprio perfil, se você vende algo no seu Instagram, me mande no direct, se você está vendo essa live gravada, ou se você já está no nosso curso, @AvilaHenrique no Instagram, envie o seu perfil ou o perfil que você gostaria que eu analisasse. Eu vou separar alguns perfis para na próxima semana você ganhar uma consultoria ao vivo aqui. E pode ficar tranquilo que eu serei muito educado com o seu perfil, mas eu vou direcionar realmente o que você precisa fazer para a gente fazer uma baita de uma análise de perfil aqui e vocês aprenderem na prática como um estrategista vai ver o perfil de vocês e vai criar uma estratégia para ele, certo? Então mandem isso para mim no meu Instagram, tá? Ou se você aqui abaixo da nossa live, tá certinho, né, Cadu? Tem a descrição aqui abaixo. Também tem o número de WhatsApp, o nosso canal de vendas, que eu sempre estou por lá ajudando os alunos. Você pode mandar o seu perfil lá via WhatsApp também, para que a gente possa analisar ele. Agora, tudo que eu falei até agora sobre o Instagram não vai funcionar se você só fizer durante, por exemplo, um mês e simplesmente esquecer que o Instagram existe. Você precisa manter sempre uma rotina de conteúdo. Ou seja, você precisa manter, com a partir da sua linha editorial, uma rotina dentro do conteúdo, para que você tenha principalmente consistência nos posts, faça eles sempre, da forma correta, como eu ensinei aqui, e principalmente com constância, ou seja, faça em volume. Por quê? Quando você vai criar conteúdo no Instagram, quanto mais você fizer direcionado da forma que eu ensinei aqui para vocês, mais você vai conseguir testar e, a partir do momento que você encontrar o formato correto, aí eu tenho certeza absoluta que replicando esse formato, seu Instagram vai começar a crescer organicamente. Então, produzir com consistência e constância, que é um número, produz um por dia. Produz um conteúdo por dia, se dedique para fazer um bom conteúdo por dia. E eu tenho certeza que depois de alguns meses fazendo, você vai sim encontrar um formato que funcione. E eu quero dar uma lição de moral aqui nas pessoas que reclamam que o conteúdo não vai para frente. Quando a gente vai criar, e a gente se tornou um pouco mimado com as redes sociais, tá? Quando a gente vai criar, por exemplo, uma empresa do zero, ou, por exemplo, tem gente que investe 100, 200 mil reais numa franquia e só vai começar a ter resultado 18, 20 meses depois daquele negócio estar aberto. Só que tem gente que quer ter resultado com conteúdo na primeira semana. Infelizmente, cara, vai ser uma a cada 10 que vai ter esse resultado. Então, o que vocês têm que entender é que o trabalho bem feito, ele vai gradativamente começar a gerar resultado. Experiência própria. Gravando essa aula aqui nesse momento, eu tenho 5.600 seguidores. Eu fiquei quase um ano sem produzir conteúdo, que foi até agosto do ano passado, de agosto de 2022 para agosto de 2023, eu fiquei quase um ano com o meu perfil parado. Eu postava alguns carrosséis, mas zero stories, zero interação, pouquíssima coisa. A gente voltou a postar em agosto do ano passado. Se eu não me engano, esse mês aqui, nós vamos bater quase 200 alunos na Digitalize, em 6 meses de Digitalize. E eu não tenho um perfil gigantesco. Eu tenho um perfil com 5.600 pessoas. Só que eu conheço as estratégias, conheço as trincheiras, conheço os conteúdos corretos que têm que ser produzidos. E a partir disso eu consigo ter esse resultado. Então, com a estratégia e o direcionamento correto, seguindo o que eu estou te propondo aqui nessa aula, você vai conseguir, assim, zero dúvidas, e crescer o seu perfil e gerar vendas a partir dele. Lembrando, aqui é uma aula que a gente está falando de coisas para gerar vendas. Eu não quero que vocês, por exemplo, viralizem a qualquer custo com um público nada a ver com o de vocês. O que a gente precisa é crescer com constância, crescer devagarinho. Vocês têm que amar esse crescimento devagar. Por quê? Porque você vai poder dar atenção para as pessoas no direct, porque você vai conhecer os seus clientes pelo nome, porque você vai aproveitar esse momento para lapidar o seu conteúdo, para preparar um crescimento e aí escalar isso realmente. Então não fique ansioso com o Instagram e fique forçando o crescimento dele ali ou desistindo rápido demais, porque você só vai se frustrar. É um trabalho de longo prazo, mas não é um prazo tão longo assim. É o que eu falei para vocês.
Com a estratégia certa, a gente começou agora a colher os benefícios de praticamente 200 alunos que nós temos nos nossos conteúdos e com conteúdo ainda que a gente está ainda pegando no breu aqui. Nós estamos na nossa segunda live. Na semana que vem a gente vai lançar uma estratégia para daqui a pouco a nossa sala vai estar cheia aqui de gente. E aí as coisas vão começando a acontecer. É isso, a estratégia certa no tempo certo. Então, precisa postar todos os dias? Eu acredito que precisa postar todos os dias. Por que eu postaria no Instagram todos os dias? Porque a partir dos conteúdos que você vai criar, você vai criar o formato correto, ou seja, a partir do momento que você vai estar criando conteúdo todos os dias, depois de 10 conteúdos, vai ter um desses conteúdos que vai disparar dos outros. Vamos falar concretamente aqui. Seus conteúdos vão dar 200, 300 visualizações, mas vai existir um conteúdo que vai chegar a 1.000 pessoas. E aí, a partir desse conteúdo, você vai impulsionar ele e aí você vai ver que com o perfil de cliente certo, vai começar a chover de seguidores. Então, você tem que postar todos os dias para encontrar o formato correto. Agora, outra coisa. Muita gente fica consumindo conteúdo só para seguir blogueirinho, só para ver fofoca, só para fazer coisa errada no Instagram. Então, o que eu quero que vocês comecem a fazer é aprendam a consumir um consumo estratégico do Instagram. O que é um consumo estratégico? Quando você vê, por exemplo, alguém vendendo um curso, não fica assim, tipo, vendedor de curso. Não, cara, percebe qual é a estratégia que esse cara tá usando. Entende por que aquele conteúdo dele tem muita visualização. Entende por que aquele conteúdo e qual a estrutura de comunicação que ele tem usado. Vocês precisam começar a entender mais sobre conteúdo para poder criar conteúdo. Ou vocês acharam que vocês iam postar sem precisar estudar ou sem fazer um consumo legal do conteúdo? Você precisa, de todas as formas, consumir um conteúdo que seja... consumir de forma estratégica os seus conteúdos no dia a dia para que você consiga ter um olhar clínico sobre esses conteúdos. Muitos conteúdos que eu crio, por exemplo, é de referências que eu tenho. Quando eu quero uma referência mais ampla, eu leio um livro, por exemplo. Quando eu quero consumir um conteúdo mais simples, eu vou na rede social, procuro as principais referências do meu nicho e vejo o formato que os conteúdos deles mais engajam. Então, consuma estrategicamente os seus concorrentes, as pessoas que são referência no nicho de vocês, para a partir disso começar a ter mais interação no perfil de vocês. Bom, e aqui é o que a gente estava falando. Onde as vendas acontecem? Principalmente, as vendas acontecem no direct, as vendas acontecem no WhatsApp, as vendas acontecem você levando essas pessoas para um site. Só que, para isso acontecer, você precisa alinhar a comunicação do teu perfil e você precisa criar tudo isso de forma bem estratégica para que as pessoas que estão entrando no seu perfil, estão no topo de funil, elas consigam ser direcionadas para o local correto. Não adianta, por exemplo, ficar o dia inteiro postando meme, ter muita visualização, mas não ter ninguém comprando seu produto. Não adianta, não vai adiantar. Pode ter 100 mil visualizações. Se não for um conteúdo bom e que direcione as pessoas para dentro do funil, só vai ser mais um conteúdo que viralizou. E, cara, crie conteúdos estrategicamente. É isso que eu peço para vocês. Vejam o mapa da empatia, vejam os conceitos que a gente passou aqui para vocês, porque a partir deles, você vai conseguir que o seu perfil tenha pessoas vendo. E aqui uma coisa que todo mundo me pede para explicar. Como crescer seguidores no Instagram? Eu vou contar um pouquinho para vocês os bastidores da estratégia que eu comecei a criar para o meu perfil do Instagram. O meu perfil do Instagram nunca foi um perfil que organicamente funcionou bem, só que os 5.600 seguidores que a gente tem é através de estratégias de tráfego pago. E eu fico muito feliz que eu consigo conversar com as pessoas, que as pessoas que chegam são pessoas do meu nicho, e para mim é suficiente que isso aconteça. A gente vai crescer o perfil, mas é crescer devagar e estratégico. Então, como que você cresce os seguidores no Instagram? Eu tive um case muito legal nos últimos 6 meses, que é de uma cliente do nicho de hotelaria, que a gente tornou o Instagram dela de 9 mil pessoas, para hoje tá batendo uns 30 mil pessoas, né, Cadu? Acho que é 29 alguma coisa mil pessoas. Principalmente com a estrutura de impulsionamento de conteúdo, ou seja, a gente cria uma estratégia para essa cliente, exatamente. Essa cliente paga muito caro, muito caro, muito caro mesmo, para ter essa estratégia que eu tô contando de graça aqui para vocês. E a estratégia não tem nada de mirabolante. O que a gente fez foi exatamente o que eu propus aqui para vocês. Posts regularmente, todos os dias,
com uma comunicação clara e que gera a atenção do público dela. A partir do momento que a gente criou conteúdo todo santo dia, nós fizemos o impulsionamento desse conteúdo. Quais são as duas formas que você pode fazer o impulsionamento? E eu tô para criar um vídeo só específico disso. São duas formas que eu uso. Você pode utilizar o botão impulsionar do Instagram, embora eu não indique que você use ele para tudo. Por quê? O botão impulsionar do Instagram é um bom formato de crescer o seu perfil no Instagram, mas ele não é o melhor formato para ter um público qualificado para o seu perfil. Então, se você quer criar um conteúdo que tenha um público segmentado realmente, você pode criar através do gerenciador de anúncios, ou você pode criar através do Meta Business. Deixa eu ver se nesse computador aqui eu tenho o Meta Business aberto para vocês entenderem o que eu estou falando. Não estava programado para eu ensinar isso para vocês hoje, mas acho que na medida do possível a gente consegue mostrar para você uma estratégia perfeita para crescimento de seguidores. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Ó, então vamos lá. Essa daqui vai ser a estratégia que eu vou te ensinar para que você crie um conteúdo, tá? Por exemplo, eu fiz essa estratégia exatamente hoje, que você crie um conteúdo que ele vá para mais pessoas e que o seu conteúdo assim, essa seria a melhor opção para crescer seguidores com anúncios que você vai ter no momento. O que eu faço? Ao invés de apertar o botão impulsionar do Instagram, eu vou no site chamado Meta Business, que é o site onde a gente programa os conteúdos no Instagram, onde a gente avalia os insights, onde a gente tem aqui as configurações do nosso Instagram e do nosso perfil do Facebook. Você vai vir aqui em conteúdo, do lado esquerdo. Você vai escolher o teu melhor conteúdo, exatamente onde, com essa estratégia que eu falei para vocês, produza bastante, encontre o seu melhor, avalie as métricas, encontre o seu melhor conteúdo. Então, supondo que esse daqui, ó, é o meu melhor conteúdo. Você vai clicar em turbinar. E aí, por que ele é diferente do que a gente cria no botão impulsionar? Porque a partir dessa segmentação aqui, que parece muito parecida com o botão impulsionar, a gente tem o que a gente chama de públicos salvos. Ou seja, o público que você vai criar aqui é exatamente e parecido demais com o público que a gente cria a partir do gerenciador de anúncios. Ou seja, a gente tem os direcionamentos detalhados, a gente tem tudo que o gerenciador de anúncios tem, só que por que a gente faz ainda anúncios, por exemplo, com o botão impulsionar? Porque quando você cria um anúncio no gerenciador de anúncios, você não tem essa opção aqui, ó, receber mais visitas no perfil. Ou seja, quando a pessoa ver o seu conteúdo, ela vai e for feito um anúncio pelo gerenciador de anúncios, as pessoas vão ser enviadas para um site. E não é isso que a gente quer. A gente quer manter as pessoas dentro do nosso perfil do Instagram. Então, a única forma de conseguir esse selinho aqui de receber mais visitas é ou pelo Meta Business ou pelo botão impulsionar. Só que o botão impulsionar não tem os públicos que o Meta Business tem. Então, esse daqui é a melhor forma. E aí, cara, é totalmente intuitivo. Seleciona aqui o receber mais visitas. Acessar o perfil do Instagram vai ser o botão que você vai colocar. Aqui você vai criar um público. Eu ensinei na aula passada você criar público. Data de início, finalização. Eu sempre indico você colocar pelo menos R$10 por dia. Então, essa daqui é a melhor forma de você criar um anúncio com conteúdo correto para que você consiga crescer as suas redes sociais. Esse cliente que a gente tem cresceu 21 mil seguidores num prazo de 6 meses com conteúdo totalmente autoral, sem precisar viralizar, sem precisar fazer dancinha, fazer mirabolância e cria um público que engaja com os conteúdos dela. E aí, com essa estratégia que a gente passou nessa aula aqui, é exatamente o que você precisa para criar o seu conteúdo e fazer com que ele engaje. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Mande um alô no chat se você tem alguma dúvida. Eu quero saber se vocês gostaram também dessa aula e se vocês têm algo a acrescentar.